Hoje nós começamos o ciclo estrutural, a primeira etapa que vai tratar da região lombar e da pelve. O programa da nossa escola, a EBON, a Escola Brasileira de Osteopatia e de Terapia Manuais, é um programa que se estende em 2 ciclos. Um ciclo estrutural de 8 etapas, que vai tratar de toda a região do aparelho locomotor, e depois um ciclo craniano e visceral de 7 etapas, que vai tratar essencialmente das relações faciais entre o crânio e o sacro e das relações entre o aparelho musculoesquelético e as vísceras. É isso? O segundo ciclo do curso de osteopatia é um ciclo de especialização lato sensu, feito junto com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ao final do primeiro ciclo, o aluno vai receber um certificado da EBON e, no final do segundo ciclo, um certificado de especialização de especialista pela Faculdade de Ciências Médicas. Após esse título, ele poderá receber também o título de DO, uma apresentação de uma monografia perante uma banca nacional e internacional de osteopatas DO. Nosso primeiro texto é um texto de mobilidade. Se trata de avaliar a mobilidade do ilíaco em relação ao sacro, utilizando o teste de Gillet. O paciente está pouco apoiado contra a parede, você fica ao nível das EIPS, apalpa bem por baixo das EIPS, vira um pouco seus polegares, pede a seu paciente de levantar a perna o mais alto que possível. Se a articulação ilíaco-sacro está livre, o seu polegar vai descer do outro lado. Se a articulação ilíaco-sacro está restrita, o polegar vai ficar imóvel. Essa posição permite também de avaliar, levantando assim, os movimentos do sacro em relação ao ilíaco e aqui do sacro em relação ao ilíaco. Segunda parte do teste, você pode avaliar o pequeno braço, um dedo mais alto que a IPS, levanta aqui, abaixo, e avaliar o grande braço, um dedo e meio mais baixo que a IPS. Okay. Se você observa uma restrição ao nível do pequeno braço, que é o caso dele, significa que o ilíaco aceita unicamente a rotação posterior e recusa a rotação anterior. É uma lesão de rotação posterior. Ao contrário, se fosse uma restrição ao nível do grande braço, isso assinala uma lesão de rotação anterior. Yeah. O teste de flexão em pé, o TFP, você está atrás do seu paciente, coloque seus polegares por baixo das EIPS e pede ao paciente uma flexão completa do tronco. O lado que é restrito é o lado no qual você vai ver seu polegar atraído para cima. Essa restrição é uma restrição que diz respeito ao pilar completo. Restrição por causa de uma fixação vertebral, por causa de uma fixação sacroiliaca ou por causa de um espasmo muscular no quadrado lombar em particular. Yes. Compara a informação que você teve em pé, o TFP, com a informação que você vai ter com o paciente sentado.
Nessa situação, os pés do paciente apoiado no chão, quando ele se inclina pela frente, inclina-se, você deveria normalmente ver o mesmo polegar atraído. Se essa informação nessa situação sentada é maior do que a informação que você obteve em pé, significa que o problema é essencialmente um problema entre sacro e ilíaco. Ao contrário, se o deslocamento do polegar fosse mais importante na posição em pé, significaria que é um problema do ilíaco em relação ao sacro. Yeah. O teste de Downing é um teste que utiliza as tensões musculares e ligamentares. Por isso, com o paciente deitado barriga para cima, você deve ensinar a seu paciente a equilibrar, levanta um pouco mais, as tensões musculares e articulares nessa situação. Você alonga as pernas dele, assim ele está numa situação de equilíbrio. Com uma caneta, você faz um traço no lugar que os tegumentos se tocam. Você vê assim, eu fiz 2 traços. Esses 2 traços representam a posição zero de equilíbrio dele. Ok? A partir dessa posição, nós podemos tentar alongar essa perna, criando um movimento de adela, adução, rotação externa. E se você mantém esse movimento e volta aqui com uma certa tensão, você pode observar aqui, vem aqui, você pode observar que essa perna direita relativamente se alongou em relação à perna esquerda, que é a perna que eu não mexi, que é a perna de referência. Você pede ao paciente de equilibrar de novo, equilibra. Abaixo, um pouco mais rápido, vamos. Você pode observar que depois dessa equilibração, as pernas se equilibraram, são do mesmo tamanho. Você pode tentar encurtar essa perna com o movimento de abdica, abdução, rotação interna, abdução, rotação interna, que normalmente vai encurtar a perna sobre a qual você fez esse esforço de abdica. Esse lado direito do nosso paciente é capaz de se alongar e de se encurtar. Ele representa uma sacroiliaca livre. Ao contrário, equilibra. Equilibra. Baixo. Ao contrário, do outro lado, nós vimos que ele tem uma restrição no teste de Gillet. Se eu tento alongar essa perna com o movimento de adela, eu posso observar que esse movimento é absolutamente limitado, quase impossível. Eu posso anotar esse alongamento na outra perna. Isso representa a quantidade que ele consegue alongar. Você pode equilibrar, equilibra. Voilà. E você pode tentar encurtar com uma técnica, posição de abdique. E você observa que nesse caso ele aceita facilmente de encurtar. Aqui nós temos uma situação clássica de um sacroiliaca do lado esquerdo que aceita de encurtar, de fazer uma rotação posterior e aceita mal de alongar. Se trata de uma lesão de rotação posterior adaptativa. Você pode avaliar também a mobilidade das sacroiliacas com um gesto simples de entrar bem em contato com as articulações e de empurrar nessa direção.
para avaliar qual é a rotação posterior mais fácil. Por exemplo, no caso dele, você sente muito bem que esse ilíaco aceita de fazer isso, enquanto esse ilíaco recusa. A pelve dele está numa tendência, uma torção nesse sentido. Yeah. Você pode confirmar ou ver se as posições das EIPS e o teste de mobilidade são compatíveis. Você vê que, nesse caso, a EIPS esquerda está mais alta do que a EIPS direita, deixando supor que tem aqui uma rotação posterior e aqui uma coisa normal ou uma coisa de rotação anterior. É importante de não confundir posicionamento e lesão. A lesão só é determinada com um teste de mobilidade. O pubis. Você pode apalpar o pubis utilizando a parte de baixo da sua mão, deslizando de cima para baixo, até encontrar os ramos púbicos de cada lado da sua mão. São situados os tubérculos púbicos. Essa posição permite determinar qual é o ramo púbico que é anterior ou posterior, qual é o ramo púbico que é superior ou inferior. Você viu que eu coloquei meus polegares cefalicamente em relação aos ramos púbicos. Nessa posição, você pode também avaliar o comprimento relativo das pernas, utilizando seus polegares bem verticalmente apoiados contra os maléolos. Você vê aqui que a perna esquerda parece mais curta que a perna direita. Palpação da parte posterior da pelve, com as mãos firmemente colocadas em cima das cristas ilíacas, você chega ao nível L4 ou disco L4, L5. Mais baixo, L5, mais baixo, S1. Para fazer a diferença entre S1 e L5 e L4, coloque seus dedos nos espaços e pede ao paciente de inspirar. Inspira, você vai sentir o conjunto que recua e os processos espinhosos que vão se abrir. Inspira. Aqui, right? Apalpa a crista ilíaca. Localize as EIPS. Qual é a EIPS que é mais alta, qual é a EIPS que é mais baixa. Os sulcos. Os AIL, as tuberosidades isquiáticas, qual é a tuberosidade que é mais saliente, qual é aquela que é mais afundada, e com o movimento assim de deslizamento por dentro, você vai sentir um dedo depois do outro as tensões dos ligamentos sacrotuberais. Yeah. Após fazer os testes de articulares da pelve, você deve testar e tratar todos os músculos e, após o tratamento dos músculos, refazer os testes da pelve e observar se ainda existe alguma restrição que possa ser manipulada. Os 4 músculos mais importantes da pelve: piriforme, psoas, quadrado lombar e isquios tibiais. Teste do piriforme: paciente em decúbito ventral, flexão dos joelhos, rotação interna do quadril. Observa se existe alguma
algum dos membros inferiores em que a rotação interna esteja diminuída, restrita. Desse lado, vai existir também um espasmo do piriforme. Para tratar o piriforme que está espasmado, com músculo energia, coloca do lado oposto do piriforme a ser tratado, a mão internamente ao tornozelo, bloqueando a pelve para evitar que ela gire. Pede ao paciente contrações isométricas no sentido da rotação externa e faz 3 ciclos de 3 contrações, ganhando a cada ciclo em rotação interna. Teste do psoas. Para fazer o teste do psoas, pega os 2 braços do seu paciente, faz uma discreta tração para reduzir a elasticidade dos tecidos e observa se tem um membro que está mais curto do que outro. Do lado do membro curto, tem um psoas que está espasmado, fazendo uma lateroflexão, então uma concavidade e diminuindo assim o comprimento do membro aparente do membro superior. Para tratar psoas, existem 2 técnicas. Primeiro, vou demonstrar a ponçagem do psoas, quadril a 90 graus, adução do quadril, localizando o psoas no terço externo entre EIAS e umbigo. Para estar certo que você está sobre o psoas, você pode pedir ao paciente uma contração isométrica, flexão da coxa em direção à cabeça, e você sente o psoas se contrair na sua mão. Após encontrar o psoas, faz massagem circular 90 segundos. Vai trazer a perna passivamente para a posição inicial. E você pode retestar após ter feito o tratamento. Uma outra técnica é a técnica de músculo energia. Chega mais para a beirada da mesa, Matheus. Chega aqui. Isso. O paciente segura a perna oposta com as suas 2 mãos para evitar a lordose lombar. A outra perna fica pendente do lado de fora da mesa. Você ajuda o paciente a segurar a perna, apoia com a outra mão na perna que está pendente, pede contrações isométricas no sentido da flexão do quadril e vai ganhar em extensão. Um outro teste para o psoas, o paciente vai deitar, segura sua perna, isso. E da mesma forma, o terapeuta osteopata ajuda o paciente a manter a flexão do quadril, observa se o membro inferior se eleva da mesa, se a coxa se eleva da mesa. Sempre comparando os 2 lados, o lado que estiver mais elevado é o lado do psoas que está encurtado. Teste do quadrado lombar. Os 2 membros inferiores estendidos serão elevados lentamente até o máximo de amplitude de movimento. Do lado que tiver um quadrado lombar espasmado, você vai observar uma lateroflexão e uma aproximação do ilíaco da 12ª costela. Stretching do quadrado lombar, paciente em decúbito lateral, membros superiores alongados. O osteopata coloca os antebraços sobre a pelve e sobre o tronco do paciente, as mãos ao nível do quadrado lombar. O stretching vai ser feito com o abaixamento do tronco e é o peso que provoca o stretching. E a mão e o antebraço acompanham, abrindo
Para as fibras médias, nesta posição. Para as fibras anteriores, o membro inferior vai ser deslocado para trás e o superior para frente. Para as fibras posteriores, o membro superior vai ser deslocado para trás e o inferior para frente. Músculo energia do quadrado lombar. A mão caudal apoia IAS, a mão cefálica mantém a 12ª costela. Fazer uma tração da pelve e pede o paciente para aproximar a IAS da mesa. Aproxima e vai ganhar puxando a pelve para trás. Stretching do quadrado lombar, paciente assentado. O osteopata coloca a coxa na região lombar do paciente, a mão do paciente sobre a cabeça. O osteopata fixa o ilíaco e, usando a alavanca superior, alonga o quadrado lombar e retorna, encontrando um ritmo até que sinta que as fibras se relaxem. Teste dos isquios tibiais. Flexão do quadril, 90 graus. Mantém o joelho do paciente e faz uma extensão do joelho. Observa a possibilidade de alongamento do joelho esquerdo, faz o joelho direito, compara os dois lados. E o lado que estiver restrito, a gente pode fazer uma técnica de músculo energia. Técnica de músculo energia para os isquios tibiais, flexão do quadril, extensão de joelho, coloca o tornozelo do paciente sobre o ombro do osteopata, as mãos empalmam a parte anterior e distal da coxa, pede o paciente para fazer uma flexão do joelho e relaxa, faz 3 ciclos e a cada ciclo ganhando em extensão do joelho. Lesão de rotação posterior do ilíaco. O teste de Gillet lhe mostrou que o pequeno braço está restrito. O teste de Downing lhe mostrou que a perna aceita encurtar, mas recusa alongar. E o teste de mobilização global mostrou que desse lado, vamos imaginar que desse lado, a rotação posterior é mais fácil. Primeira técnica simples, uma técnica de músculo-energia. O seu paciente mais perto de você, com uma boa finta posterior, você segura a perna do paciente em berço, para criar uma alavanca de adução, extensão e rotação interna. A outra mão superior segura bem a posição do sacro. Contrações isométricas, o paciente faz uma flexão de coxa, aproxima a coxa da mesa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Segunda barreira motora, adução, rotação interna, extensão, etc, etc. Para um paciente um pouco mais pesado, você pode utilizar uma outra posição de músculo-energia. O paciente dobra a outra perna para proteger a região lombar. Você coloca o seu paciente um pouco obliquamente na maca e obtém um bom contato assim da coxa do paciente contra a sua. Barreira motora e extensão, contrações isométricas
em flexão. Relaxa. Vai. Relaxa. E você pode ganhar, vai. Relaxa. Depois de 3 contrações isométricas, no sentido da extensão. O contato da sua coxa dá o sentimento de conforto ao paciente. Você pode também tratar a lesão posterior com uma técnica de thrust. O paciente, decúbito lateral. Decúbito lateral, vê? Ele fica perto de você. Coloque sua mão aqui, vem mais perto. Primeiro, constrói a alavanca superior. Por isso, mantém fixa a pelve, passa sua mão por baixo do pescoço e cria uma alavanca totalmente em flexão até o sacro. Contra a rotação até o sacro. Regula a quantidade de flexão até sentir a tensão chegar no pequeno braço. Posição de kick, seu joelho apoiado aqui. Contato parafusado ao nível da EIPS. Redução do slack, empurrar com a mão inferior. Manter os parâmetros com a mão superior e thrust. Lesão anterior de ilíaco. O ilíaco está diagnosticado através do teste de Gillet. O grande braço está restrito. Através do Downing, a perna aceita de alongar, recusa de encurtar. E através do teste de mobilização, no qual você sente que ele recusa de fazer uma rotação posterior, mas aceita uma rotação anterior. Se seu paciente é leve e muito flexível, você pode utilizar uma técnica articulatória, no qual você vai colocar a coxa dele na sua cintura, bom contato na EI-AS, contato nos isquios. Os cotovelos são de direções opostas. E essa técnica permite, assim, restaurar o movimento restrito, que é a rotação posterior. Para os pacientes menos flexíveis, uma técnica de musculoenergia, decúbito lateral. O paciente perto de você, contato do pé na sua cintura, você mantém o joelho do paciente, um dedo no sacro, um dedo no ilíaco, ao nível da EIPS. Primeiro ciclo, para abrir essa articulação, você vai pedir um ciclo de abdução. Você vai pedir ao paciente de forçar contra sua mão. Abdução, vai, abdo, relaxa, de novo, relaxa, de novo, relaxa. Segundo ciclo, adução, vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa. Terceiro ciclo, extensão, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa. Okay? Depois desses 3 ciclos, vocês podem ganhar no sentido da flexão, o que vai restaurar o movimento de rotação posterior, que é restrito. Para uma lesão de ilíaco anterior, uma técnica com thrust, coloque seu paciente numa posição assim de boomerang, você empurra ele oposto a você, é esse lado que vai ser tratado.
Cruza as pernas, extensiona todos esses elementos, mãos na nuca, cruza as mãos na nuca. A mão superior, interna, vai segurar assim o paciente para colocar ele no eixo da mesa. Estabeleça uma tensão entre a torção da alavanca superior, volta em bloco para colocar o sacro em contato com a maca, finta, reduz o slack na direção posterior e superior e dá um thrust com a mão inferior. Lesão up slip. O ilíaco tem deslizado em bloco para cima os 3 pontos de referências, EIAS, EIPS e tuberosidade isquiáticas, tem ascensionado, tem subido para cima. Seu paciente está deitado, barriga para baixo, você segura o paciente por baixo do tornozelo, você cria uma alavanca de adução, rotação interna e extensão. E você vai pedir ao seu paciente de tossir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora você sabe o ritmo com o qual ele vai tossir e desta vez você vai exercer uma tração. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que ele tossiu, eu puxei bruscamente a perna, o que permite de corrigir essa lesão de up slip. Lesão in flare. Desse lado, o ilíaco está mais fechado, a distância umbigo e AS está mais curta. Essa lesão in flare está associada geralmente com um ilíaco posterior. Criação de uma barreira motora, abdução, rotação externa, apoio contra a sua coxa, seu cotovelo em contato com o joelho. Segurar o outro lado, barreira motora, abdução, rotação externa, contrações isométricas, o paciente empurra contra seu cotovelo. Relaxa. Relaxa. Ok? Depois de 3 contrações, você vai ganhar nesse sentido, o que vai restaurar a posição de out flare. Lesão out flare. Desse lado, o ilíaco está mais aberto, a distância umbigo EIAS está aumentada e isso é associado com o movimento, uma rotação anterior do ilíaco. Cria uma alavanca de flexão, segura pelo bordo interno o calcanhar e coloca seu ombro em contato com a face externa do joelho. A sua mão externa, apoiada contra sua coxa da finta, vai permitir de puxar para fora a crista ilíaca no momento que você ganha na barreira motora. Por isso, você tem que colocar seus dedos por baixo no sulco, apoiar seu cotovelo na sua coxa, criar uma alavanca, uma barreira motora de flexão, adução e um certo grau de compressão para baixo. Ok? O paciente empurra contra seu ombro para fora, vai? Relaxa. Vai para fora. Relaxa. Ok? E você ganha puxando com a mão inferior e empurrando para dentro a coxa. Após a manobra de in-flare ou out-flare, ou como teste, você deve cada vez verificar, você pode pedir ao seu paciente assentado,
com os polegares colocados por dentro das EIPS, você pode pedir a ele de abrir e fechar os joelhos. Abra e fecha. Abra e fecha. Quando ele abre os joelhos, você deve sentir aqui as consequências de um certo grau de outflare. E os EIPS vão se aproximar. Ao contrário, quando ele fecha os joelhos, você vai medir assim um certo grau de inflare, que significa que as EIPS vão se abrir. Se você não conseguir bem equilibrar esses dois movimentos, significa que você deve continuar seu tratamento. Vai, abre os joelhos, aqui se fecha da maneira simétrica, fecha e se abre de uma maneira simétrica. Então, restaurei. Teste para o pubis. Coloca sua mão espalmada sobre a barriga do paciente, desce a mão até obter um contato ósseo, de top ósseo. Com a outra mão, você busca o pubis do paciente e observa se tem um ramo púbico que está mais cefálico do que o outro. Depois você coloca a mão, os dedos sobre o pubis do paciente e observa se tem um mais anterior e o outro mais posterior. Uma outra forma de testar é você estando em uma outra posição e busca os ramos púbicos do paciente. E observa se tem um mais caudal ou um mais cefálico. O ramo que está mais sensível, doloroso, geralmente é o que está lesado. Você pode testar se existe a restrição de mobilidade do lado que está alto ou do lado que está baixo, palpando o pubis e fazendo uma flexão dorsal do tornozelo. Observa se com a flexão dorsal o ramo sobe, fazendo uma flexão plantar. Observa se fazendo a flexão plantar, o ramo desce. Para tratar com músculo-energia um ramo púbico que está baixo, para elevá-lo. Paciente em decúbito dorsal, você vai fazer a flexão do quadril e joelho do paciente, colocar a mão cefálica sobre a perna do paciente e segurar a mesa. Coloca a mão caudal sob o isquio do paciente. Pede ao paciente contrações isométricas no sentido da extensão do quadril. E você relaxa e você vai ganhar em flexão, ajudando com a mão a empurrar para cima o pubis com a sua mão que está abaixo dele. Correção de um pubis que está alto. Perna, paciente em decúbito dorsal, a perna pendente para fora da mesa. O osteopata vem de costa e faz um giro. Coloca a mão sobre a coxa do paciente e a outra mão fixa EAS do lado oposto. A barreira motora está em extensão do quadril, abdução, flexão do joelho. Você pede ao paciente uma flexão do quadril, abdução da coxa e uma extensão do joelho. E vai ganhar em extensão do quadril. Técnica global para o pubis para uma lesão, quer de superioridade, quer de inferioridade, ou seja, uma técnica inespecífica. Você vai abrir o quadril do paciente e pedir uma adução e resiste. Aduz. Você pode abrir o quadril do paciente, abre, e pedir uma adução. Você pode fechar, e pedir uma abertura. Abre e solta.
Como fazer a diferença entre um problema de sacroiliaca, desse lado, à esquerda, nesse caso, e um problema de ciática. Se do lado esquerdo esse paciente tem um problema de ciática, você pode observar que vai se desencadear uma dor quando você levanta, que é o sinal de la cega, e você pode voltar um pouco e verificar que você cria uma dor radicular na região lombar quando você faz o gesto de bragar. Isso vai no sentido de um problema radicular, de um problema de hérnia. Mas, se você pede ao paciente de levantar a outra perna e que você cria de novo essa dor à esquerda, isso está a favor de um problema de sacroiliaca e não de hérnia do lado esquerdo. Como diferenciar uma dor de origem sacroiliaca e uma dor de origem lombar, facetar? Se, por exemplo, você tem uma dor desse lado, o lado esquerdo, se quando você dobra do outro lado, que não é um lado dolorido, se você dobra assim e cria assim um certo grau de flexão que vai abrir as facetas articulares, e se você, quando você faz isso, se a dor diminua, isso é a favor de uma síndrome facetar e não de uma síndrome de sacroiliaca. Como diferenciar uma dor à esquerda de origem sacroiliaca e uma dor à esquerda de origem coxo-femoral? Dobra a perna do lado oposto, o paciente mantém a perna e com a mão do mesmo lado você vai comprimir nessa direção, por dentro e por trás, comprimir. Se a dor diminua, significa que você tem aliviado, comprimindo ligeiramente a sacroiliaca e que se trata de um problema de sacroiliaca. Se ao contrário a dor continua a mesma, é que não tem influência essa compressão sobre a coxo-femoral, que se trata de uma dor de coxo-femoral. Como diferenciar uma dor lombar baixa de origem lombar ou de origem de sacroiliaca? Você pode utilizar um contato sobre os processos transversos de L5 ou de L4 e comprimir levemente, gentilmente para frente, para a maca. Se quando você comprima a dor muda, geralmente diminua, você pode imaginar que se trata de um problema lombar. Se a dor, quando você comprime um pouco, se mantém igual, você pode imaginar que é um problema de sacroiliaca. Para preparar seu paciente e ter uma ideia da lesão lombar, é importante de fazer um teste de rebote, que se faz com o bordo cubital da mão. Você verifica assim, na região lombar, globalmente, se as vértebras aceitam assim esse movimento de extensão. Se você vai até a base do sacro, isso é um teste importante para avaliar a capacidade de movimento em flexão do sacro e, em particular, de avaliar o disco L5-S1. Teste de mobilidade global lombar, de acumulação dos parâmetros livres. Primeiro, avalia assim, globalmente, os movimentos de flexão e de extensão. Flexão é dado por um certo recuo, assim,
deslizamento posterior do tronco, extensão por um certo deslizamento anterior do tronco. São pequenos movimentos. Lateroflexão, então você descobre qual é o movimento mais fácil e mantém esse movimento mais fácil. Lateroflexão, que é feito também com um certo grau de deslizamento do tronco lateralmente, e rotação, que você acrescenta aos movimentos livres. Você pode continuar a avaliar e a preparar seu paciente e essencialmente verificar como que ele aceita a abertura, o deslizamento e divergência das facetas, colocando os joelhos do paciente entre seus joelhos e abrindo assim com o contato da pulpa dos dedos, abrindo assim cada nível vertebral, verificando se o nível aceita ou não aceita. Por exemplo, aqui tem um nível que não aceita de abrir, enquanto os outros níveis aceitam muito bem a flexão. Você pode continuar também preparando seu paciente, abrindo os espaços interespinhosos com os seus bordos cubitais das mãos, aqui apoio na base do sacro, apoio no processo espinhoso de L5, e assim você abra suas mãos, assim, permitindo trabalhar o movimento de flexão das vértebras lombares. O teste para a região lombar mais importante é o teste de Mitchell. Primeiro, na posição neutra, você, com seus polegares, avalia a posição relativa dos processos transversos para cada vértebra. Assim você procura uma diferença, uma posterioridade. Pede ao paciente se colocar na posição de esfinge. E você pode ver que nessa posição de esfinge, minha posterioridade tem sumida. Significa que essa vértebra gosta de extensão, que ela está numa lesão de extensão. Se mantendo os polegares assim, eu peço uma posição de flexão total, você pode ver que relaxa os braços, que nessa posição a posterioridade tem nitidamente aumentado. Essa vértebra não gosta de flexão, ela certamente está numa lesão de ERS. Para tratar essa lesão que nós encontramos, uma ERS esquerda, eu vou deitar meu paciente do lado direito, deita, de tal maneira que a posterioridade será para cima, perto do teto. Eu vou criar uma alavanca superior de flexão até esse nível, criar uma alavanca inferior de flexão até esse nível, mantendo esse nível que eu vou manipular numa posição neutra ou numa posição de extensão. Para isso, eu vou segurar primeiro a pelve, colocando o joelho no meu pubis, segurar essa região que ela se torna fixa, criar uma alavanca de flexão até esse nível. Um pouco de contra-rotação até esse nível. Troque as mãos, avalia o espaço infrajacente, flexiona até sentir o espaço infrajacente se abrir.
rola em bloco seu paciente, posição de kick, contato MCP1 ou contato pisiforme na posterioridade. Pisiforme será um pisiforme cruzados, parafusados. Expira, sobe, redução do slack para frente e manipulação com kick e com um gesto que é dirigido para frente. Expira, sobe, é isso. Depois da sua manipulação, verifica que você teve um êxito, verifica que a posterioridade sumiu na posição neutra e que também ela teve que na posição de flexão ela tem também nitidamente diminuído subida. Lesão de flexão lombar. Se diagnostica com o teste de Mitchell, você descobre uma posterioridade, vamos supor que seja um outro paciente, uma posterioridade aqui, à direita. Posição de extensão, posição de esfinge, assim. Esfinge, a disparidade, a posterioridade aumenta. Essa vértebra não gosta de extensão e na posição de flexão, a disparidade diminui, a posterioridade diminui, ela prefere a flexão. Lesão de flexão, a posterioridade está à direita, se chama uma FRS direita. O problema mecânico é a desimbricação à esquerda. É desse lado que eu vou desejar fechar, desse lado, meu paciente, para normalizar essa lesão de FRS direito. Por isso, o paciente vai deitar do lado direito, do lado da posterioridade, ele tem que deitar bem perto de você. Você vai criar uma leve alavanca de flexão até o nível superior e não colocar contra rotação. O nível inferior, você vai colocar uma leve flexão até o nível infrajacente, rolar seu paciente em bloco e desta vez você não vai utilizar uma posição de kick, mas você vai utilizar o contato da sua coxa contra o paciente, a fim de poder, com seu corpo, assim, fechar o espaço que você deve fechar. Contato do seu antebraço na região da fossa ilíaca externa. Essa mão vai ser nessa região, mas ela não participa na manipulação. Redução do slack, alavanca superior, redução do slack, alavanca inferior. Observa como eu estou fechando a região lombar. Procurar os parâmetros e manipular, assim utilizando o contato da sua coxa contra o paciente. Assim. Músculo energia para uma lesão de ERS direita. A vértebra está numa posição de extensão, de lateroflexão direita e de rotação direita. Essa é a posição da lesão. Os movimentos que a vértebra aceita, os movimentos que eu desejo restaurar são movimentos de flexão, lateroflexão esquerda e rotação esquerda. Esses são os movimentos que eu desejo restaurar.
O paciente, a partir dessa posição de correção, pode ser colocado ou deitado na posição de Sims, na frente, ou deitado por trás nas costas. Vamos começar com essa posição. Ele deita assim, posição de Sims, ok? Os dois braços caindo, ok? E nessa posição nós temos colocado por cima, perto do teto, a região imbricada, a região no qual o músculo está espasmado. Esse músculo espasmado vai ser estirado se eu criar uma alavanca de empurrar os pés do paciente para baixo. Barreira motor empurrando os pés para baixo, contrações isométricas pedindo ao paciente de empurrar os pés para cima. Assim, o músculo espasmado se contrai, relaxa, contrai, relaxa. E você pode ganhar uma barreira motora empurrando os pés para baixo, que alonga o músculo espasmado responsável da fixação da ERS direita desse paciente. Se, ao contrário, você tivesse deixado cair o paciente pela mesma lesão sobre as costas, você terá, assim, deixado a região espasmada perto da maca. O músculo espasmado está embaixo e para alongar esse músculo espasmado, eu vou criar uma alavanca assim, de puxar os pés para cima, o que vai alongar o músculo responsável da fixação. Contrações isométricas, você pede ao paciente de empurrar para baixo. Relaxa. Empurra. Relaxa. Empurra. Relaxa. E você ganha uma barreira motor puxando os pés para cima. Claro que esses dedos controlem a capacidade de desrotação, tocando assim em cima da posterioridade. Lesão FRS, que vai ser tratada com músculo energia. A lesão é flexão, lateroflexão, rotação. Se trata de uma FRS esquerda, a desimbricação e o problema mecânico está à direita, é esse lado que eu vou precisar fechar. Por isso, eu vou pedir ao meu paciente de deitar, deita. Do lado esquerdo, assim a posterioridade está do lado da maca e a desimbricação está em cima. Para tratar, eu vou ter que dar um certo grau de extensão e de lateroflexão direita. Eu crio esse movimento pedindo ao paciente de segurar, você tensiona o braço assim, segurar a maca assim. Você já tem criado extensão e lateroflexão direita. A alavanca inferior está construída em extensão e lateroflexão direita. Você pede ao paciente de fazer um movimento assim de flexão. Relaxa. Flexão na qual você resiste. Vai, flexiona. Menos força. Relaxa. Vai, pouca força. Relaxa. Assim, você consegue, pouco a pouco, fechar as facetas articulares do lado direito. Você pode também utilizar essa posição vindo aqui e colocando seu polegar
na região, você pode muito bem assim controlar uma boa extensão, uma boa lateroflexão direita e pede ao seu paciente de fazer um movimento de flexão, que é essa posição mais confortável. Yeah. Para uma ERS lombar, ou para desrotar uma vértebra lombar, utilizando a posterioridade, você pode utilizar a posição sentado a cavalo, mãos cruzadas atrás da nuca, ok? Para criar uma boa lateroflexão corretora esquerda, você enfia seu braço assim, por baixo, por cima do ombro, segura o tronco, finta, utilize sua barriga, o seu tronco, para criar uma boa lateroflexão, não perde essa lateroflexão, contato pisiforme, ok? Vira seu corpo e muda de finta, relaxa bem assim, relaxa assim, é isto, um pouco de flexão, e você pode manipular assim, com o troço dado para frente. Sim, toque. Para uma lesão de grupo NSR, se você deseja manipular, você vai manipular a vértebra do ápice. Aqui se trata de uma lesão cuja rotação está à direita e a lateroflexão à esquerda. Vamos inverter esses parâmetros, criando dessa maneira uma lateroflexão corretriz, lateroflexão direita, contato em cima da posterioridade da vértebra do ápice, um certo grau de flexão, assim, e você manipula assim, empurrando para frente com a sua perna para trás. Essa primeira etapa é certamente a etapa mais difícil para vocês que começam a osteopatia. Ela contém muito novos conceitos, muitas ideias novas, gestos novos, e parece no início difícil. Mas o material pedagógico que nós lhe entregamos e que é seu, vai lhe permitir de estudar em grupo, se possível, ou tranquilamente na sua casa, com seus pacientes. Você deve colocar em prática tudo que foi aprendido durante a semana, respeitando os parâmetros e os testes diagnósticos que são mostrados durante a semana para se tornar um muito melhor terapeuta manual. A EBOM oferece para os seus alunos um corpo docente especializado e material didático muito bem feito, muito bem estruturado. Esse material didático, tanto fitas como apostilas, não substitui a presença dos professores, não substitui o segmento de todo o curso de osteopatia. Reserve esse material didático somente para você, para o seu estudo. Outras pessoas utilizando esse material didático que não tenha feito o curso, pode utilizar as técnicas e todo o diagnóstico de forma incorreta, sendo perigoso para o futuro promissor da osteopatia no Brasil e a saúde dos nossos pacientes. Bom estudo e até logo!